Lucas capítulo 18, verso 35, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, verso 35. Você que está online vai ouvir a palavra de Deus e você precisa conectar seu espírito e a sua alma para ouvir o que Deus tem para você. Quantos amam a palavra? Então que Deus os pegue nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 35, um dos milagres mais famosos, pregados, cantados, encenados de Jesus. Que algo novo sopre sobre nossos ouvidos hoje. Ao aproximar-se, quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, ele respondeu. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Curve sua cabeça. Peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Peça ao Senhor para encher seu coração de esperança. Que esta palavra te dê direção, caminho. Que esta palavra regue a sua fé. Que esta palavra liberte nossas vidas de cadeias, grilhões. Que esta palavra nos dê esperança. A palavra de Deus é o remédio para a nossa doença. A palavra de Deus é o impulso da nossa jornada. A palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Vai pedindo para Deus falar com você. Vai pedindo, fala comigo, Senhor. Fala comigo, eu quero te ouvir. Eu quero ser direcionado, eu quero ser tratado. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. Nós estamos ansiosos para ouvir tua voz. Em nome de Jesus, amém, amém. O nome Bartimeu é um nome conhecido de todos nós. O famoso cego que grita por socorro para o mestre e o mestre lhe cura. Mas tem outra coisa importante sobre Bartimeu. Uma cidade famosa que nós reconhecemos que é o lugar onde ele passou. Essa cidade famosa é hoje a cidade em atividade mais antiga do mundo. É a cidade de Jericó, que fica lá em Israel. Quando nós falamos de Bartimeu, a gente logo pensa na cidade de Jericó. Mas o texto que li a você, ele começa, coloca para mim o versículo 1 do capítulo 18. O texto começa dizendo o seguinte: Jesus contou aos seus discípulos, é versículo 35, perdão. É o primeiro texto que lemos hoje. Qual foi o primeiro que eu mandei a vocês? Quando Jesus aproximar-se é estar dentro? Não, Jesus se aproximou. E quando ele se aproximou, quem estava lá? Bartimeu. Então Bartimeu, ele foi conhecido como um homem que estava em Jericó. Mas nesse primeiro momento, quando ele encontra Jesus, ele está próximo, mas não dentro. Quando a gente lê o versículo 43, Jesus o cura. E aí ele começa a seguir a Jesus. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus. Agora coloca o primeiro versículo do próximo capítulo. Capítulo 19, versículo 1. Olha lá. E Jesus, agora sim, entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. E no último versículo do capítulo 18, quando o cego é curado, ele segue Jesus.
Ele segue Jesus para entrar aonde? Em Jericó. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Existe uma coisa poderosa quando nós experimentamos a graça de Deus. O poder de Deus. Alguns lugares que normalmente a gente só vê, só avista, porque ele está perto de Jericó, mas não está dentro de Jericó. Mas quando ele é curado, quando ele experimenta o favor e a graça de Deus, ele consegue, pelo poder de Deus, acessar uma cidade que até então, tudo que ele fazia era estar fora, mas não dentro. Tá, pastor, o que isso tem a ver comigo? Porque eu tenho uma notícia, que algumas vezes nós estamos nos lamentando por estarmos perto de coisas que a gente quer, mas ainda não temos as coisas nas mãos. Ainda não temos o lugar de acesso, a gente está tão perto, mas ainda não conseguiu entrar. Mas veja, se talvez você tivesse entrado antes, se você já tivesse conquistado isso antes, talvez você conquistaria isso sozinho. Algumas vezes Deus está segurando você num lugar perto do que você quer, porque você não vai entrar nesse lugar sozinho, você vai entrar nesse lugar com Ele. É muito lindo observar que Jericó é uma cidade reconhecida como a cidade que tinha muralhas no Antigo Testamento. Lembra de Josué, que rodeou a cidade de Jericó por 7 vezes, e no 7º dia as muralhas caíram, e naquele dia Jericó foi uma cidade acessível, uma cidade que tinha muralhas, agora é uma cidade acessível, mas ainda assim, mesmo sendo uma cidade acessível, há pessoas que não conseguem entrar. A verdade é que nós somos pessoas diferentes, não há mais muralhas em Jericó. Se não há mais muralhas, é fácil entrar. Mas ainda assim, mesmo sem muralhas, há pessoas que não conseguem entrar. Há pessoas que conseguem ficar próximas. Porque nós somos diferentes. O que é fácil para um não é fácil para o outro. O que um consegue tranquilamente, o outro não consegue. Porque alguns vão dizer, nossa, as muralhas já caíram. Por que você ainda não entrou em Jericó? As muralhas já estão no chão, só tem ruínas. Mas eu quero que você compreenda que algumas pessoas precisam de coisas além do que muralhas no chão. Precisam de um poder diferente, de uma motivação diferente, porque sabem que vieram de histórias complicadas, vieram de coisas difíceis de lidar, que para alguns chamam a sua história de frescura, mas Deus sabe que não adianta só a muralha estar no chão, você precisa de uma outra presença, de um outro poder. E eu quero dar glórias a um Deus, que mesmo eu tendo mais dificuldade do que os outros, ainda assim Ele vai parar para me ajudar, ainda assim Ele vai parar para derramar poder sobre a minha vida. Eu quero falar com pessoas que têm histórias complicadas aqui. Eu quero falar com pessoas que têm histórias complicadas aqui, que querem entrar em ambientes e não conseguem, que querem acessar vitórias que não conseguem, e outras pessoas conseguem tão rapidamente e você não consegue. Eu quero glorificar a Deus, porque hoje, aquilo que você não foi capaz de fazer, pelo poder da palavra que estou pregando aqui, e eu creio na palavra que estou pregando aqui, Deus vai parar e vai colocar você para um lugar que você nunca conseguiu acessar. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer, eu vou pegar você pela tua mão direita, e nem que eu tenha que te levar no colo, você vai sair da porta de Jericó, e você vai entrar dentro desta cidade comigo, aleluia. Eu não sei qual é a tua Jericó, se é um ministério. Eu não sei qual é a tua Jericó, se é um relacionamento sadio. Eu não sei qual é a tua Jericó, se é uma cura física, algo que você fica sentado admirando e vê as pessoas vivendo. Mas hoje Jesus está passando pelo teu caminho, e eu quero declarar que uma boa notícia está para chegar sobre a sua vida. Eu quero declarar que Ele não vai deixar você sentado aí. Eu vim pregar para alguém que está precisando de algo mais, porque está dizendo, pastor, o que todo mundo consegue eu não consigo. Deus tem paciência com você, e Deus manda eu te dizer, aquilo que te faltava não te faltará mais a partir desta noite. A força que te faltava não faltará mais a partir desta noite. A unção que te faltava não faltará mais a partir desta noite. Eu estou passando, diz o Senhor. Eu serei o último impulso da tua vida. Eu nunca tinha percebido isso, porque a gente lê a Bíblia correndo e não percebe os detalhes. Mas ele começou fora da cidade. Ele começou fora. Então ele estava ali fora da cidade. Fala comigo, assentado. Ele estava fora, assentado. E a Bíblia dá uma informação importante. Ele estava sentado à beira do caminho. Onde ele estava? Existe uma diferença entre estar assentado à beira do caminho e estar assentado no caminho.
Bartimeu não estava sentado no caminho, ele estava sentado à beira do caminho. À beira do caminho significa que ele está à margem, ele está na calçada, ele não está impedindo a passagem, ele não está interrompendo o fluxo das pessoas, ele está sentado à beira do caminho. E isso é uma coisa que chama muito a atenção de Deus. Ele é um homem que tem necessidades, ele é um homem que tem problemas, ele é um cego que não tem dinheiro, mas ainda assim, cheio de necessidades, ele não pode entrar. Ele não pode entrar na cidade. Ele não pode, mas não é porque ele não pode que ele está impedindo aqueles que podem de entrar. Ele não pode, ele não consegue, ele não tem apoio, mas não é porque ele não pode que ele vai obstruir o caminho de quem pode. Não sei se você está entendendo o que Deus está te falando aqui. Isso é algo que toca o coração de Deus. É isso que atrai a atenção de Deus. As pessoas que entendem suas limitações, sabem suas condições, e elas não ficam com raiva daqueles que podem ir além delas. Porque há pessoas que pensam assim: se eu não posso, ninguém pode. Então eu não vou sentar à beira do caminho, eu vou sentar no caminho. Já que eu não posso ser feliz, ninguém vai ser. Já que eu não posso servir do jeito que eu quero, ninguém vai servir. Já que eu não posso acreditar no amor, pois eu vou trabalhar para ninguém conseguir ter uma família feliz. Você fala assim: misericórdia, pastor. Tem muita gente assim, sim. Tem muita gente que senta no caminho, obstrui o caminho. Se eu não posso, você pode? Vá, que Deus te abençoe. Vai chegar a minha vez. Se você pode ser feliz, eu estou numa fase de amargura, vai curtir sua felicidade, porque Deus não escolheu de mim. Um dia o sol vai brilhar para mim também. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus manda dizer: sai do caminho. Sai do caminho das outras pessoas. Você vai sentar à beira do caminho, que quem vai te tirar daí não é tua greve, quem vai te tirar daí não é sua birra, quem vai te tirar daí não é sua revolta, quem vai te tirar daí sou eu. Para de atrapalhar a vida dos outros, para de dificultar a vida dos outros. No caminho de Jericó passa sacerdote. O caminho de Jericó é o caminho para Jerusalém. Aquele caminho que Bartimeu está sentado, é por ali que os sacerdotes passam. Jericó é uma cidade dormitório, sacerdotes passam ali, levitas passam por ali, pessoas que vão para o templo passam por ali. Sentar à beira do caminho é dizer: eu vou interromper um fluxo até do templo, eu vou impedir o fluir da casa de Deus. E Deus me trouxe aqui para dizer: vai chegar o dia que você vai celebrar a tua vitória, vai chegar o dia que você vai sair desse lugar. E não será pelas tuas dores, pelos teus gritos de protesto, não será pela maldade que talvez você tenha feito a alguém, porque Deus não é motivado a ajudar alguém que senta no caminho. Deus não é motivado a ajudar alguém que olha para a sua dor e protesta, dificultando, porque nem você chega e nem o outro chega. Deus manda eu te dizer: não impeça o que eu tenho para fazer. Sai do caminho. Assenta-te à beira do caminho, deixa passar o sacerdote, deixa passar o levita, deixa passar aquela mãe, deixa passar, porque você não pode impedir que o reino prospere. E daqui a pouco eu vou te chamar, diz o Senhor. Daqui a pouco eu vou te chamar. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas calma, varão, calma, varoa, calma, porque a tua bênção não virá por média, a tua bênção não virá por probabilidade. Calma, porque Deus não trata você como boiada. Calma, porque Deus tem o dia certo para a tua virada. Calma, porque você não tem que acelerar nada. Senta à beira do caminho, tenha paciência. Se tem gente comprando numa fase que você não possa comprar, abençoa essas pessoas, se alegra com a vida delas. Se tem gente casando numa fase que você está solteiro, celebra, abençoa, porque Deus não tem filhos prediletos. Deus tem planos para todos aqueles que sentam à beira do caminho e dizem: eu vou esperar o meu dia. Deus manda eu te dizer: baixa a guarda, se eu ainda não te chamei daí, porque não é a tua hora. Senta-se, não se ponha no caminho, não obstrua o que eu estou para fazer. E se tem pessoas obstruindo a obra, te chamando para andar com elas, sai de perto, porque seus problemas não podem atrapalhar o que Deus vai fazer. Você imagina um sacerdote querer ir para o templo e de repente tem um cego deitado rolando no caminho, atrapalhando, jogando poeira.
xingando, dizendo: vocês não podem ir lá, olha a minha condição. Não deixa as suas lutas pessoais transbordarem de uma tal forma ao ponto de você querer obstruir o que Deus está fazendo. Não deixa a amargura da tua alma ser um negócio tão terrível ao ponto de você querer estragar a alegria dos outros. Não deixa. Seja um agente de transformação. Olha para o teu irmão e fala: não atrapalha. Sai do caminho. Fica à beira do caminho. Porque daqui a pouco Jesus vai olhar por você. Daqui a pouco Jesus vai chamar você. Daqui a pouco Jesus vai notar você. Você não precisa se aparecer, Jesus vai ver você. Sai do caminho. Crente é para ser abençoado, abençoador e não maldizente. Nós somos chamados para ser transformados. Daqui a pouco Jesus vai dizer: traz ele aqui para mim, porque eu vi na vida dele responsabilidade. A Bíblia diz que ele está sentado à beira do caminho. Ele não está atrapalhando a vida de ninguém. Mas de repente, ele não pode ver, ele é cego. Mas de repente ele ouve um barulho. É isso que a Bíblia diz. Ele ouve um barulho diferente. Ali é a entrada de uma cidade. Barulho sempre tem, mas aquele barulho era um barulho diferente. Gente gritando, um fluxo diferente. E no versículo 36, ele faz a pergunta. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. É como se ele falasse: o que é isso? O que é isso? Que barulho é esse? Mas a resposta é diferente. Ele está perguntando o que é isso. E o que a multidão responde? Versículo 37. Não é o que é isso, é quem é ele. Jesus de Nazaré está passando. O cego está perguntando: o que é isso? E o povo responde: não é o que é isso, é quem é ele. É Jesus de Nazaré que está passando. Essa multidão não é sobre o que é isso, é sobre quem está passando aqui. É Jesus que está passando aqui. Não é um movimento, é uma pessoa. Não é um movimento, não é uma companhia de circo. Não. É quem está. Esse barulho é sobre uma pessoa. Esse barulho é sobre uma pessoa. Uma pessoa, não é isso, é aquele. É ele, é Jesus que está passando aqui. Não é o tapete vermelho, não é a caixa de som. Não é que alguém está entregando alguma comida. Não, tem uma pessoa que está movimentando toda essa multidão. Ele está passando. E talvez aquele cego não foi só barulho que ele ouviu. Talvez ele sentiu alguma glória diferente. Talvez ele sentiu algum calafrio diferente, porque era o Deus encarnado que estava passando naquela rua. E ele pergunta: o que é isso? E não é o que é isso, é quem é ele. Ele pergunta: que barulho é esse? E a multidão responde: é Jesus de Nazaré. Que barulho é esse? É Jesus de Nazaré. Que barulho é esse? Que multidão é essa? É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Há um barulho diferente. Há um barulho por causa de uma pessoa. Há um barulho por causa de uma pessoa. Há um barulho, há uma massa de gente por causa de uma pessoa. Há um reboliço por causa de uma pessoa. E por causa de uma pessoa há barulho, há cântico, há vida. Por causa dele hoje você encheu essa igreja. Por causa dele hoje você pegou ônibus. Por causa dele você pegou metrô. Por causa dele você pegou trânsito. Por causa dele os vizinhos olham para cá e perguntam: mas o que é isso? Não é o que é isso, é quem é ele. É ele que está aqui. É por isso que nós estamos aqui. É Jesus. Não me pergunte o que é isso, pergunte quem é ele. Porque se ele não estiver aqui, eu não venho mais. Se ele não falar aqui, eu não venho mais. Se ele não andar aqui, eu não venho mais. Se ele não tocar em mim, eu não venho mais. Não me pergunte o que é isso, e me pergunte quem é que está passando aqui. O que é que faz a Eu Sou Sul que fica tomada de carro? O que é que faz os Ubers entrarem aqui e não só trazerem passageiros, mas virem aqui à frente e aceitar Jesus? Não é a lírio, não é o som, não é a parede, não é o pastor, é quem está aqui. É Jesus que está aqui. É por isso que nunca vai caber. É por isso que a gente pode ter um templo para 10 mil pessoas e vai ter 15 mil. Não é porque a gente é bom no que faz, é porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. É Jesus que está aqui. É por isso que cantamos, é por isso que estamos aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Bartimeu está dizendo: que barulho é esse?
é Jesus Cristo de Nazaré. Qual foi a resposta do povo para a pergunta do cego? Põe de novo aqui para mim, o versículo 37. Qual a resposta do povo? O que entrou pelo ouvido do cego, que quem estava ali? Não, eu quero ouvir mais alto. O que entrou no ouvido do cego, que quem estava ali? Quem? Então a resposta do povo para o cego, que quem estava ali era? Só que no versículo seguinte, o que ele grita? Jesus, filho de... Tem? O que o povo diz no ouvido dele, que quem está ali? Só que quando o cego grita, ele grita: Jesus, filho de... Opa! O ouvido dele encontrou uma informação, mas o coração dele disse outra coisa. Entrou algo pelo ouvido, mas pela boca saiu outra coisa. Bartimeu não faz menção nenhuma de Nazaré. Bartimeu escuta: Jesus de Nazaré está aqui. Mas o cego não grita: Jesus de Nazaré. Ele grita: Jesus, filho de Davi. Quando Bartimeu abriu a boca, e é isso a diferença de alguém que sabe respeitar o tempo, que senta à beira do caminho. Essa é a diferença de alguém que tem sensibilidade espiritual. A informação que sai da boca de Bartimeu não é uma informação rasa, porque Nazaré é uma informação rasa. A informação profunda é que Jesus é da descendência de Davi. Eu pergunto para você: que seminário teológico Bartimeu fez? Nenhum. Que curso de escatologia Bartimeu fez? Nenhum. Que treinamento ele teve sobre cristologia? Nenhum. Quem é que disse para Bartimeu que Jesus é o Messias? Porque o Messias viria da descendência de Davi. E quando ele grita Jesus, filho de Davi, ele está gritando: tu és o Messias, o enviado de Deus, tu és rei, tu és de uma linhagem real. Quem é que deu essa aula de Bíblia para Bartimeu? Ninguém. Mas quando ele ouve a voz, por mais simples que é, e crê, Deus codifica o espírito do homem, e o espírito do homem começa a falar coisas profundas. Ele não é um teólogo, ele é um mendigo cego, mas que foi capaz de ouvir a voz de Deus e crer nela. E quando você crê na palavra de Deus, Deus começa a derramar uma unção de revelação na sua vida. Ele não grita: Jesus de Nazaré. É isso que os ouvidos dele ouvem, mas ele levanta a mão e grita: Jesus, filho de Davi, Jesus rei, Jesus Messias, Jesus. Pastor, quando foi que ele teve aula? Nunca. Quando foi? Mas quando o simplismo de Jesus entra na eternidade, entra na nossa alma. É por isso que eu digo para você: pregue. Pastor, eu sou novo convertido, pregue. Pastor, eu ainda estou lendo a Bíblia, continue lendo, mas não precisa ler toda a Bíblia para começar a pregar. Comece a pregar, porque você vai se surpreender com o que Deus vai colocar na sua boca. Chega na tua casa, anota alguma coisa desse culto e vai falar. Você fala: pastor, mas eu sou tão simplesinho, a única coisa que eu ouvi é que ele é Jesus de Nazaré. Mas quando você pensa falar Jesus de Nazaré, o Espírito de Deus toma a tua língua e você fala: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. O ouvido de Jesus de Nazaré. Mas quando você vai falar Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, é mais profundo. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas é muito bom fazer teologia, é muito bom ler livros, mas mais importante do que tudo isso é crer na palavra de Deus e reconhecer a presença daquele que está andando comigo. Comece a pregar. Nazaré é bairrista, Nazaré é bairrista, Nazaré é cidade. Descendência de Davi é eterno, descendência de Davi é para sempre. Nazaré é pequeno, Nazaré é humilhante, Nazaré é coisinha que qualquer um sabe. Ele viveu em Nazaré. Agora descendência de Davi é assunto de maturidade, é feijoada. Descendência de Davi é Messias, é Messias. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é lindo dizer. Vamos levantar a mão e repetir isso várias vezes. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, aleluia, aleluia.
É um clamor lindo, é um clamor profundo. Ele está pedindo ajuda. Eu não sei, talvez passaram ali na frente dele tanta autoridade ao longo dos anos, gente. Quantos sacerdotes você acha que já passaram ali? Milhares. Quantas pessoas de dinheiro passaram ali? Milhares. Quantos curandeiros passaram ali? Quantas pessoas, quantos levitas? Mas naquele dia, parece que tinha um grito entalado na garganta, esperando aquele momento. Talvez ele nunca gritou para um sacerdote, nunca gritou para um levita, nunca gritou para um médico. Mas naquele dia a alma dele dizia: grita, grita porque hoje é diferente. Grita porque hoje a presença que está passando aqui é a presença mais poderosa que tem. Grita, 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 meu filho, grita. Existem coisas que nós só vamos começar a vencer quando nós começarmos a enxergar claramente quem é que está passando diante de nós. Quando nós entendemos que por trás de um grupo de louvor, você não está cantando como uma plateia de show, você está olhando para o céu, dizendo: diante do trono receba a minha adoração. Uma coisa é você olhar aqui para frente e ver meia dúzia de músicos e cantar olhando para eles. Outra coisa é você ouvir a canção com o ouvido, expressar com a alma, dizendo: é diante do trono que eu estou cantando. Uma coisa é você olhar para o pastor Diego e olhar para mim pregando, gritando, falar: esse pastor prega. Outra coisa é você falar: não é o pastor que está falando comigo, não, é a voz de Deus, é o meu Deus falando ao pé do meu ouvido. A Bíblia diz que ele começou a gritar, porque não era o barulho, não era só um homem, era a presença. Ah, pastor Diego, será que é possível? É possível. Existem jornadas que você só não começou porque falta confiança. Falta confiança. Confiança de quê, pastor? Confiança de que você vai gritar por alguém que vai te socorrer. Confiança. Quando você sente que alguém te dá confiança, você tem poder de fazer. Eu vou adiante porque alguém está me dando confiança. Eu vou assinar esse contrato porque alguém está me dando confiança. Eu vou dar um passo de fé porque a Bíblia diz que eu vou adiante de você, vou endireitar os caminhos tortuosos, vou arrebentar os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Aquele cego, ele gritava com confiança, porque ele sabia que não era um grito no escuro, não era um desespero insano. Quando você entender que há um espírito de graça, que há uma liderança passando na tua frente, que há uma presença que pode te socorrer, aleluia. Isso te dá confiança. É essa confiança que nós temos que alimentar. Jesus é a nossa confiança. Sacerdotes passam perto de você o dia inteiro, dezenas, mas ele nunca sentiu aquela vontade de gritar como naquele dia, aquele desejo de pôr a voz para fora, de gritar, quebrar o protocolo, de chamar a atenção daquele que é o único que importa que eu chame a atenção. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus. Havia um grito guardado, e eu pergunto: quantos aqui tem um grito guardado? Um grito de socorro, um grito de dizer: chega, basta, chega de me enquadrar nesse lugar fora da cidade, chega de ser politicamente correto, chega de agradar todo mundo. Eu tenho que me comportar de um jeito para agradar minha mãe, de outro jeito para agradar meu pai, de outro jeito para agradar minha mulher. Você é várias pessoas ao mesmo tempo, mas quando você agrada a Deus, você acaba agradando por tabela todo mundo que você tem que agradar, e desagrada todo mundo que você tem que desagradar. É agradar a Deus. Bartimeu rasgou a ficha do protocolo. Ele não quer saber como um mendigo se posiciona, ele não quer saber como um mendigo pede esmola, ele não quer saber como é que tem que se comportar todo mundo à beira do caminho. Há uma autoridade passando na minha frente e eu não vou ficar quieto, eu quero chamar a atenção dessa autoridade. Meu irmão, se você não gosta do jeito que eu dou glória, senta mais profundo. Se você não gosta do jeito que eu adoro, senta mais pra lá. Se você não vai com a minha cara, eu não quero nem saber, mas eu não vou saber que Jesus está passando aqui e ficar quieto. Eu vou gritar, eu vou chamar, porque só eu sei como é ser cego, só eu sei como é estar doente, só eu sei como é dormir chorando, só eu sei como é estar depressivo, só eu sei como é ser abandonado, só eu sei como é lidar com as minhas amarguras, só eu sei como é sobreviver onde eu tô, só eu sei como apaga a luz lá em casa, o que é que o diabo fala no meu ouvido, só eu sei a força que eu tenho que fazer para levantar de manhã, para trabalhar, só eu sei. Então eu não vou fazer média, eu vou gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus, filho de Davi, me cura, me liberta, me tira daqui, me levanta daqui. Aí sabe o que é o mais interessante? Sabe o que é o mais interessante? A mesma multidão que quando ele tem uma dúvida, ele fala assim: quem é que está aí? Que barulho é esse? A multidão diz: é Jesus de Nazaré. Mas quando ele grita, a multidão fica nervosa. Porque as pessoas não têm problema quando nós temos dúvida, as pessoas têm problema quando nós clamamos. Quando você é um crente cheio de dúvida, todo mundo gosta de você. Quando você é um crente cheio de questionamento, todo mundo gosta de conversar com você. Quando você está com dúvida sobre Deus, dúvida sobre a multidão, dúvida sobre isso, todo mundo gosta de sentar do teu lado e começar a te dar explicação. Mas quando as pessoas percebem que você conseguiu linha direta com Deus, que você não precisa perguntar mais para elas, que você pode clamar direto para aquele que está passando, elas querem que você cale a boca, porque ninguém quer que você dependa só de Deus. As pessoas querem você perguntando para elas, mas vai chegar um dia na tua vida que você não vai precisar perguntar para aqueles que estão ao teu lado o que é que está acontecendo, porque você já percebeu a presença que está passando na tua frente. Você já percebeu que você pode dobrar o joelho no hospital, você pode dobrar o joelho ao pé da cama e você pode gritar por socorro. E as pessoas odeiam pessoas que clamam por socorro. As pessoas não gostam de crente que ora. Na cabeça deles, Bartimeu, enquanto pergunta, ele é bonzinho, enquanto ele tem dúvida, vamos esclarecer. Mas na hora que Bartimeu põe um grito para fora, na hora que Bartimeu coloca dizendo: me ajuda, me socorre, quebra esse sistema de mendigar, quebra. Você consegue entender por que a multidão muda de opinião? Você consegue entender por que uma hora explicam e uma hora dizem: cala a boca, porque a posição de Bartimeu estava mudando, de alguém que tem dúvida a alguém que crê, alguém que clama. E eu não sei quantos vão te odiar, mas isso é problema deles, não é problema seu. O seu problema é entender: obrigado vocês que me ajudaram até agora, mas o filho de Davi se revelou a mim, eu vou clamar. Mas você sabe o que Bartimeu fez? Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão diz: cala a boca, cala a boca, cala a boca. O que a multidão diz? Cala a boca. Mas o que ele faz? Ele libera um grito amplificado. A potência do grito de Bartimeu aumenta. Debaixo de uma perseguição, Deus te dará uma liberação de amplificar o teu grito. É uma garganta contra dezenas, centenas. Mas se a tua garganta estiver em direção ao lugar certo, Deus coloca o amplificador na tua garganta. Pode ter um estádio inteiro dizendo: cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. O Espírito de Deus toca em você, te dá autoridade, e uma voz de um cego, ela ecoa mais alto que milhares de incrédulos. Deus manda te dizer: não pare de gritar que eu amplificarei a tua voz. A perseguição não vai te matar, a cara feia não vai te destruir, a perseguição vai amplificar o grito. Deus vai despertar você para um novo tempo. Eu quero declarar uma nova frequência no teu grito. Você vai alcançar notas maiores, você vai alcançar uma voz maior. Não vai ficar rouco, não vai gaguejar. Deus vai segurar a tua voz posta. Perseguição e oposição são instrumentos de liberação de potência. Você vai ver que a tua potência maior, Deus vai pegar teu volume e girar todo ele assim, ó. O diabo vem com tudo. É gente com raiva, com ódio, dizendo: agora eu acabo com ele. Mas perseguição é instrumento de liberação de potência. Levanta a mão e diga: perseguição é instrumento de liberação de potência. Está sendo perseguido aqui? Prepara-te para uma nova potência. Prepara para uma nova potência. Tua oração mais potente, tua fé mais potente. Cala a boca, cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que tem um detalhe. Deus deu a Bartimeu uma potência maior, mas o discurso não mudou. Qual foi o primeiro discurso de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que o povo diz?
A multidão cala a boca. Deus dá uma nova potência para Bartimeu, mas o discurso é o mesmo. O que ele diz? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não mude o seu discurso quando Deus aumentar a sua potência. Quando Deus aumentar a sua potência, continue gritando o que você começou a gritar. Não se distraia com o ódio da multidão. Não queira, porque Deus te deu potência, falar além do que você já estava falando. Não queira se vingar, não queira se aproveitar da potência que Deus vai te dar. Você começou gritando que quer servir a Deus. Agora Deus te deu potência, Deus te deu autoridade. Continua gritando que você quer servir a Deus. Não muda o discurso, não muda o discurso. Começou com um discurso com pobre, agora Deus te colocou para viver no meio de rico. Não é porque são ricos que você vai mudar o teu discurso. Deus vai te dar potência. Eu já vi gente pregando para pobre, e quando vai ficar andando no meio de rico, fica a pele fina, tem vergonha de falar. Se você tinha um discurso quando não tinha potência, e Deus está te colocando em lugar nobre, Deus está te colocando em lugar especial, você fala: pastor, Deus está me dando uma potência, eu estou chegando em lugares que eu nunca imaginei. Deus está te dando potência para você manter o discurso. Não muda o discurso, não tenha vergonha do discurso. Você começou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se Deus te levantou, se Deus te elegeu, se Deus te deu uma garganta, grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus não tem compromisso em dar potência para quem muda o discurso. Deus só tem compromisso em liberar mais potência para quem está comprometido em falar as mesmas coisas, a mesma fé. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas não traia a mensagem que você tinha antes de Deus te dar essa potência. Não traia a mensagem. Não traia. Seja fiel à mensagem. Não mude o seu coração. Bartimeu é um exemplo disso. Quando Jesus o chama, ele não está preocupado em tirar satisfação com aqueles que mandaram ele calar a boca. Ele diz: está vendo, seu trouxa? Está vendo, seu bestão? Aí ele me chamou, chupa essa manga aí. Não. Eu comecei dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus me notou no meio da multidão. Jesus mandou me buscar. E eu continuo indo em direção a Jesus, falando o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus vai dar potência para algumas pessoas aqui nos próximos dias. Eu vejo Deus levantando pessoas que estavam abatidas em lugares de acesso. Deus vai colocar pessoas poderosas perto de você. Deus vai colocar lugares de influência. Deus vai colocar você em lugares para dizer: eu nunca me imaginei estar diante dessas pessoas. E quando você estiver lá, não muda seu discurso para fazer média com ninguém. Não muda seu discurso para agradar ninguém, porque quem te ouve e quem levanta você é Jesus Cristo, não é homem. Para de bajular homem e continua mantendo o discurso. Traidores do discurso não têm potência. Traidores do discurso não tem exposições maiores para você, tem fé maior. Jesus pode curar você, libertar você. Continue dizendo que Ele faz milagre, que Ele cura do vício. Não muda o discurso não. Ah, pastor, alguém da minha família morreu de uma doença. Não muda teu discurso não. Morreu porque foi que Deus permitiu. Continua dizendo que Ele cura, que Ele liberta. Não deixa suas dores fazerem você mudar o discurso. Fala comigo: eu não vou mudar o discurso. Eu não vou mudar a mensagem. Eu encerro contando a coisa mais linda dessa passagem. Jesus chama Bartimeu. Ele é um cego, ele tem que ser conduzido. Jesus olha para ele e vai perguntar a coisa mais óbvia, que todos vocês podem até concordar comigo que é a pergunta muito estranha. Vamos ler a pergunta? Versículo 41. O que quer que eu? É uma pergunta estranha,
Porque ou esse cego estava com uma venda nos olhos, ou ele tinha os olhos avariados, doentes. Era nítido olhar para ele e perceber de cara qual era a limitação dele. Então, quando a gente lê esse texto, numa primeira análise, a gente vai dizer: puxa vida, ainda que eu não fosse Jesus, Jesus sabe de tudo, ainda assim seria uma pergunta óbvia. É claro que o que ele quer, eu sei o que ele quer. E ainda mais sendo Jesus. Só que numa primeira análise, a gente pode pensar que essa pergunta era uma pergunta desnecessária. Mas você não pode esquecer que quem está perguntando é Jesus. E tudo que Jesus faz nunca é desnecessário, sempre é necessário. Aí você pode perguntar para mim: Pastor Diego, se o Senhor Jesus sabia que Bartimeu ia escolher ver, por que Jesus perguntou para Bartimeu o que ele queria que fizesse? Por que ele perguntou? Porque essa resposta de Bartimeu não era sobre o que ele queria. A resposta de Bartimeu era sobre a capacidade dele ter de volta o direito de fazer uma escolha. Não era sobre a cegueira. Quando você vê uma pessoa no farol, você não pergunta para ela quanto ela quer. Você abre sua carteira e dá para ela o que você acha que ela precisa. Quando você vai fazer uma caridade para alguém, você não pergunta para a pessoa o que ela quer. Você abre sua gaveta e tira a roupa que você acha que deve dar. Você abre seu armário e dá, porque você acha que conhece a necessidade. Ela é pobre, ela é moradora de rua, ela não tem dinheiro. Então eu vou escolher para ela o que ela deve ganhar. Quando Jesus pergunta o que você quer, não era sobre a cegueira, mas era sobre dizer para aquele homem: você não é mais um mendigo. Eu estou dando a você o direito de fazer uma escolha. Eu sei o que você vai escolher, mas há quanto tempo você está sentado nesse chão e ninguém te faz essa pergunta? As pessoas só jogam no seu prato, jogam a moeda que elas querem, jogam o pão que elas querem, jogam o que eles querem. Pois eu estou diante de você, estou te fazendo uma pergunta: o que você quer, Bartimeu? O que você quer, Bartimeu? Ele nunca tinha ouvido isso antes, e Jesus estava diferenciando ele de tudo, porque o mendigo e incapaz não faz escolhas. Mas Jesus quer que você faça uma escolha. O que é que você quer, Bartimeu? Você pode voltar a escolher, meu filho. Você pode voltar a escolher. Ainda que Jesus soubesse qual item do cardápio Bartimeu ia escolher, ainda assim Jesus deu o cardápio na mão dele e falou: escolhe, 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 escolhe. Jesus sabe o que você precisa, mas Ele quer ainda que você diga para Ele: eu escolho ser feliz, Senhor. Eu escolho ter paz. Eu escolho viver. Eu escolho. Ele nunca tinha tido a alegria de escutar uma pergunta como essa, de falar: eu posso escolher, então eu tenho opções. Jesus manda dizer: você tem opções, sim. Você tem opções. As pessoas têm te tratado como um qualquer. Escolheram onde você mora, escolheram como você vive, escolheram até a roupa que você veste, escolheram até o namorado que você tem que ter. Elas escolhem para você o tempo todo, porque acham que você não é capaz de pensar. E aquele que te fez, que te conhece, ele pergunta: o que é que você quer? O que é que você quer? Jesus está apresentando a ele uma nova vida, uma capacidade de escolher. E eu sei que tem pessoas aqui que perderam essa capacidade ao longo do tempo, mas Deus vai te dar hoje o sabor da escolha. O Senhor vai te dar hoje. Ele vai sussurrar no teu ouvido e dizer: eu estou te dando o poder da escolha.
E quando você escolher, eu vou liberar no seu coração aquilo que você jamais poderia fazer. Versículo 42 para orarmos. Quando ele pergunta ao cego: o que você quer? Eu quero ver. A Bíblia diz que Jesus disse imediatamente: então é isso que você quer do cardápio? Então recupere a sua visão, a sua fé que começou lá na beira do caminho, sem ser um estorvo para ninguém. A sua fé que quando ouviu que eu estava aqui, foi tão profundo que teve uma revelação que ninguém tinha. Aquele que gritou mais alto diante da perseguição, aquele que não mudou o discurso quando o chicote veio, pois bem, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que no versículo 43, ele levantou imediatamente, não é amanhã, imediatamente ele começou a ver. E quando ele começou a ver, ele não foi fazer negócio. Quando ele começou a ver, ele não foi atrás de uma namorada. Quando ele começou a ver, ele não foi tirar satisfação com ninguém. Quando ele começou a ver, ele começou a glorificar o nome de Jesus, glorificar, e todo o povo glorificou, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus faz com aquele que confia nele. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas hoje Jesus te para e te coloca para dentro em nome de Jesus. Você vai entrar hoje, porque a glória de Deus te alcança. Fica de pé, levante-se. Eu não sei em que parte da mensagem você foi tocado. Eu não sei o que o Espírito de Deus falou ao seu espírito. Eu não sei se é sobre não atrapalhar a vida de alguém. Eu não sei se é sobre respeitar o fluxo. Eu não sei se é sobre gritar mais alto na perseguição. Eu não sei se é sobre dar valor para aquele que está passando aqui. Eu também não sei se é sobre entender que Deus está me dando o direito de escolher. Mas se você não souber, Jesus sabe o que você precisa. E eu quero a presença de Deus na minha vida. Jesus está passando aqui. Quero que você feche os seus olhos um instante só. Você veio encontrá-lo aqui. Eu sei que a sua alma está querendo Ele. Talvez você diz: pastor, eu sou só um cego à beira do caminho que não tem valor para ninguém. Muita gente passa aqui e nem me nota, mas Jesus está te notando hoje. E eu tenho uma informação para você. O Jesus de Nazaré está aqui. Essa é a informação que está entrando no seu ouvido. Jesus de Nazaré está aqui. Mas a sua boca não vai dizer Jesus de Nazaré. A sua boca vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tu és o meu Messias. Jesus, tu és o meu Salvador. Jesus, tu és o meu Redentor. Eu quero declarar uma onda de cura nesta noite. Eu quero declarar uma onda de avivamento nesta noite. Eu quero declarar que a cidade que você só via com os olhos, hoje Ele vai pegar você pela mão e Ele vai trazer você para dentro desta cidade. Eu quero declarar uma cura chegando ao teu espírito. Você é sozinho, porque os homens acham que você é sozinho, mas hoje Jesus para te ver. Eu convido você agora a fechar os teus olhos. Eu declaro uma unção descendo sobre a tua cabeça agora. Eu declaro o poder de Deus te enchendo. E hoje o céu está te olhando. E há uma resposta que você tem que dar hoje. Uma resposta que é além da tua limitação. Uma resposta que é além do teu trauma. Uma resposta que é além da tua história. Uma resposta que é além da dor. Uma resposta que é além da opinião dos outros. As pessoas hoje vão ver uma pessoa clamando: eu vou clamar, eu vou clamar. Elas vão ficar com raiva de mim, mas eu não estou nem aí, porque eu sei quem está aqui na casa. Esse povo não está aqui para ouvir um pastor, não está aqui porque a igreja é legal. Nós estamos aqui porque Jesus está aqui. Se Ele estiver em outro lugar, eu vou atrás dele. Ele está aqui. E eu convido você agora a se desligar de tudo que está acontecendo lá fora. Tudo que está acontecendo lá fora é agora. Ele está passando aqui, eu quero vê-lo. Ele está passando aqui, mas eu não posso vê-lo porque eu sou cego. Então eu vou chamá-lo, porque Ele é o único que pode abrir os meus olhos. Ele é o único que pode fazer a luz brilhar na minha alma. Ele é o único que pode pegar na minha mão e me dar dignidade. Ele é o único, e eu vou chamá-lo. Não importa se ninguém gosta. Se você está incomodado comigo, parabéns para você, porque eu não vou parar. Eu não vou parar porque hoje é a chance que eu tenho. É a chance que eu tenho. É a chance que eu tenho para minha vida mudar. É a chance que eu tenho para minha vida mudar. É a chance que eu tenho. Não faça cara feia para mim. Não mande eu me calar, não. Não mande eu me calar, porque a potência vai aumentar. A potência vai aumentar. Eu sei que hoje é o dia, hoje é a hora. Deus manda dizer é hoje. Deus manda dizer agora que aquilo que você espera há muitos anos vai acontecer. Deus manda te dizer: eu estou abrindo o céu diante de ti. Deus manda te dizer: eu estou passando. Me para com teu grito. Me para com tua fé. Me para, eu estou passando. Me para, cadê? Eu estou esperando você me parar. Me para. Levanta a tua mão e começa a buscá-lo. Levanta a tua mão e não pare. Você já vai embora daqui a pouco. Levanta a tua mão
clamam para a presença dele, para a presença dele. O que eu vou fazer, pastor? Não sei, mas clama por socorro, clama por socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tira esse cansaço. Jesus, filho de Davi, tira essa batalha. Jesus, filho de Davi, tira essa frieza. Jesus, filho de Davi, transforma-me, renova-me, aviva-me. Jesus, filho de Davi, toma-me em tuas mãos. Vai falando em mistérios, vai falando em mistérios com Deus, vai falando em mistérios, vai dando liberdade ao Espírito, vai dando, vai deixando Deus te tomar, vai deixando Deus te tomar, vai deixando Deus te tomar. Ah, eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.